Após perder o filho em um acidente, um milionário solitário se apega ao luto e à solidão como única rotina. Mas tudo muda quando uma criança desconhecida lhe diz: "Você pode ser meu papai se quiser." Esse momento desperta uma batalha emocional e judicial, onde amor, ganância e segredos do passado se entrelaçam. No fim, ele descobrirá que reconstruir uma família pode ser o maior legado que alguém pode deixar. A chuva fina de maio caía sobre São Paulo como um véu cinzento que cobria a cidade inteira. Roberto Mendonça observava as gotas escorrerem pela janela do seu escritório no 22º andar de um prédio comercial na Avenida Faria Lima. Seus dedos tamborilavam no braço da cadeira de rodas, um movimento automático que ele nem percebia mais fazer. Lá embaixo, a vida seguia seu ritmo frenético. Carros, pessoas, negócios, sonhos, tragédias. Tudo continuava, indiferente ao peso que ele carregava no peito. Fazia 2 anos, 3 meses e 15 dias desde o acidente. Roberto sabia exatamente quantos dias haviam se passado, porque cada manhã, ao acordar, era como se uma voz em sua cabeça marcasse mais um número naquela contagem cruel. 2 anos, 3 meses e 15 dias, desde que uma colisão na Marginal Pinheiros transformou sua vida em algo que ele mal reconhecia. O filho, Lucas, tinha apenas 17 anos. Era inteligente, engraçado, apaixonado por música e futebol. Tinha acabado de passar no vestibular para engenharia. A vida toda pela frente. E então, em questão de segundos, tudo se apagou. Roberto também estava no carro naquele dia. Ele dirigia. A memória do impacto ainda visitava seus sonhos, ou melhor, seus pesadelos. O som do metal retorcendo, o cheiro de fumaça, os gritos, o silêncio depois. Quando acordou no hospital, dias mais tarde, descobriu que seu filho não havia resistido e que suas pernas nunca mais funcionariam da mesma forma. A cadeira de rodas se tornou parte dele, uma extensão física de uma paralisia que era muito mais emocional do que física. Nos primeiros meses, Roberto mal saiu da cama. A esposa, Mariana, tentou de todas as formas. Ela também estava devastada, mas tentava manter alguma estrutura, alguma normalidade. Mas a dor era grande demais, pesada demais. 6 meses depois do acidente, ela pediu a separação. Não porque não o amasse, ela disse entre lágrimas, mas porque não conseguia mais viver naquela casa cheia de fantasmas, naquele casamento que tinha se transformado em um velório permanente. Roberto não teve forças para lutar. Assinou os papéis, dividiu os bens, e ela se mudou para o apartamento da irmã em Perdizes. Eles ainda conversavam de vez em quando, encontros breves e dolorosos, onde tentavam fingir que estavam bem, mas ambos sabiam que a ferida nunca fecharia completamente. Sozinho na mansão de Alphaville, Roberto se entregou ao trabalho. A empresa que ele construiu, ao longo de 3 décadas, continuava funcionando, agora quase no piloto automático. Ele tinha sócios competentes, diretores eficientes, e sua presença era mais simbólica do que necessária. Mas trabalhar era a única coisa que fazia o tempo passar. Era a única coisa que impedia sua mente de mergulhar completamente no abismo. Das 7 da manhã às 9 da noite, ele estava em reuniões, analisando relatórios, fechando contratos. A fortuna que acumulou ao longo dos anos, que antes era motivo de orgulho, agora era apenas números numa conta bancária. Ele poderia comprar qualquer coisa, viajar para qualquer lugar, mas nada disso fazia o menor sentido. Havia, porém, um ritual que Roberto mantinha com uma rigidez quase religiosa. Toda sexta-feira à tarde, ele saía do escritório, entrava na van adaptada que seu motorista, seu Reinaldo, dirigia e ia até o cemitério do Morumbi. Era um lugar bonito, se é que se pode chamar um cemitério de bonito. Árvores frondosas, alamedas bem cuidadas, um silêncio que contrastava com o barulho incessante da cidade. Ali, no jazigo da família, estava Lucas. Roberto passava horas ali, às vezes em silêncio, às vezes falando baixinho, contando sobre a semana, sobre coisas banais do trabalho, sobre o quanto sentia falta. Naquela sexta-feira de maio, a chuva tinha parado, mas o céu continuava carregado. Roberto chegou ao cemitério por volta das 3 da tarde.
Seu Reinaldo o ajudou a sair da van e ele seguiu sozinho pelo caminho de pedras até o túmulo. Levava um buquê de crisântemos brancos, as flores favoritas de Lucas. Ao chegar, arrumou as flores no vaso de bronze, limpou algumas folhas secas que tinham caído sobre a lápide e sentou-se ali, em silêncio. O tempo sempre parecia diferente naquele lugar. Minutos se estendiam como horas e Roberto se permitia sentir tudo o que reprimia durante a semana. A saudade, a culpa, a raiva, o vazio. Ele fechou os olhos e deixou que as lágrimas viessem, algo que ele raramente fazia em qualquer outro lugar. Foi então que ouviu vozes infantis. Roberto abriu os olhos e viu, a poucos metros de distância, um grupo de crianças caminhando em fila, acompanhadas por duas mulheres adultas. Elas usavam uniformes simples, todas da mesma cor, e pareciam estar em algum tipo de passeio educativo. Uma das mulheres, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão severa, falava em voz baixa sobre respeito e silêncio em lugares como aquele. As crianças, algumas muito pequenas, outras um pouco maiores, seguiam obedientes, mas com aquela curiosidade natural da infância. Roberto sentiu um aperto no peito. Ver crianças sempre doía. Lucas nunca chegou a ter filhos, nunca teve a chance de crescer, de viver todas aquelas fases que aquelas crianças ainda teriam pela frente. Ele desviou o olhar, tentando voltar à sua intimidade com o túmulo do filho, mas algo o fez parar. Uma das crianças tinha se separado do grupo. Era uma menina pequena, devia ter uns 7 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças, olhos grandes e curiosos. Ela tinha visto Roberto, e ao invés de continuar com as outras, começou a caminhar na direção dele. Roberto ficou imóvel, sem saber como reagir. A menina parou a poucos passos de distância, observando-o com uma intensidade que parecia desproporcional para alguém tão jovem. "Por que você está chorando, moço?" ela perguntou, com uma voz suave e direta. Roberto limpou rapidamente as lágrimas com as costas da mão, um reflexo de tentar parecer mais forte do que se sentia. "Eu estou visitando alguém muito importante", ele respondeu, a voz ainda embargada. A menina olhou para a lápide e depois de volta para ele. "É seu filho?", ela afirmou, não perguntou. Roberto assentiu, incapaz de falar naquele momento. A menina ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse pensando, e então disse algo que ele jamais esperaria ouvir. "Eu não tenho papai nem mamãe. Eles foram embora. Mas se você quiser, você pode ser meu papai." O mundo parou. Roberto sentiu como se todo o ar tivesse saído de seus pulmões. Aquelas palavras, ditas com uma inocência tão pura, tão livre de qualquer cálculo ou malícia, atingiram algo profundo dentro dele. Antes que pudesse pensar, antes que pudesse processar, ele estendeu os braços e a menina, sem hesitar, veio até ele. Roberto a abraçou e ela o abraçou de volta com aquela força desproporcional que crianças têm, como se quisesse confortar aquele homem estranho que chorava diante de um túmulo. Por um momento, tudo foi silêncio e calor. Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade, não exatamente, mas era algo parecido com esperança. Um sopro de vida em meio a tanto vazio. O momento foi brutalmente interrompido por uma voz alta e irritada. "Sofia, o que você está fazendo?", a mulher de cabelos grisalhos gritou, correndo na direção deles. "Saia daí imediatamente." A menina se afastou do abraço, assustada com o tom da cuidadora. Roberto levantou a mão, tentando acalmar a situação. "Não foi nada, ela apenas veio conversar comigo", ele disse, a voz ainda trêmula. A mulher, que Roberto depois descobriria se chamar Vera, olhou para ele com uma mistura de desconfiança e raiva. "Nós não permitimos que estranhos se aproximem das nossas crianças", ela disse, seca. A menina começou a protestar. "Ele não fez nada de errado, dona Vera. Ele só estava triste." Vera ignorou a defesa da menina e a puxou pelo braço, levando-a de volta para o grupo. Antes de se afastar completamente, a menina olhou para trás e deu um pequeno aceno para Roberto. Ele acenou de volta, ainda atordoado com o que tinha acabado de acontecer. As crianças e as cuidadoras desapareceram entre as alamedas do cemitério, e Roberto ficou sozinho novamente.
Mas algo tinha mudado. Aquele encontro breve, aquela oferta ingênua e desarmante, tinha plantado algo dentro dele. Uma semente pequena, quase imperceptível, mas que começava a germinar. Ele ficou ali mais alguns minutos conversando baixinho com Lucas. Falou sobre a menina, sobre o que ela tinha dito, sobre como aquilo tinha mexido com ele. E então, pela primeira vez em muito tempo, Roberto sorriu. Um sorriso triste, carregado de saudade, mas um sorriso verdadeiro. Quando voltou para a van, seu Reinaldo percebeu algo diferente. "O senhor está bem, Dr. Roberto?" ele perguntou preocupado. "Estou, Reinaldo", Roberto respondeu. "Estou." E então, antes que pudessem sair do cemitério, ele pediu para que Reinaldo esperasse um momento. Usando o celular, Roberto fez uma busca rápida. Orfanato, Zona Sul, São Paulo. Vários resultados apareceram. Ele não sabia exatamente qual era o lugar de onde aquelas crianças vinham, mas algo dentro dele, uma força que não sabia de onde vinha, dizia que ele precisava descobrir. Nos dias seguintes, Roberto não conseguiu tirar aquela menina da cabeça. Ele tentou voltar à rotina, às reuniões, aos relatórios, mas sua mente estava em outro lugar. Ele se pegava pensando naquele abraço, naquela voz pequena dizendo que ele poderia ser o pai dela. E a cada vez que pensava nisso, sentia uma pontada no peito. Era dor, mas também era outra coisa. Era um chamado. Na segunda-feira seguinte, Roberto instruiu sua secretária, Clarice, a investigar discretamente os orfanatos da região. Ele não deu muitos detalhes, apenas disse que estava interessado em fazer uma doação. Clarice, que trabalhava com ele há 15 anos e conhecia sua história, ficou surpresa, mas não questionou. Ela voltou no final do dia com uma lista de 5 instituições. Roberto pediu os endereços de todas. Na quarta-feira, ele decidiu agir. Pediu a Reinaldo que o levasse até o primeiro endereço da lista, um orfanato na Vila Mariana. Quando chegaram, Roberto observou o prédio de fora. Era antigo, mas bem conservado, com uma fachada amarela e uma placa simples na entrada. Mas algo nele dizia que não era ali. Eles seguiram para o segundo, depois para o terceiro. No quarto orfanato, localizado em Moema, Roberto sentiu que tinha encontrado o lugar certo. Era uma construção grande, de 2 andares, com um jardim na frente e grades altas. Havia crianças brincando no pátio, e ele reconheceu o uniforme que elas usavam. Era igual ao que a menina do cemitério vestia. Roberto respirou fundo, ajeitou a gravata e pediu a Reinaldo que o ajudasse a descer da van. Ele se aproximou do portão e tocou a campainha. Uma funcionária veio atendê-lo, uma mulher jovem de olhar gentil, com um avental azul e um crachá que dizia: "Amanda." "Posso ajudar?" ela perguntou, inclinando-se um pouco para ficar na altura dos olhos dele. "Eu gostaria de falar com a diretora do orfanato", Roberto disse, tentando manter a voz firme. "Tenho interesse em fazer uma doação." Amanda pareceu surpresa, mas assentiu com um sorriso genuíno. "Um momento, por favor." Ela desapareceu por alguns minutos e Roberto aproveitou para observar o lugar. O jardim na frente tinha algumas flores, mas a grama estava irregular e havia brinquedos quebrados encostados em um canto. Havia uma pintura descascada na fachada e as janelas, embora limpas, tinham grades antigas e enferrujadas. Era um lugar que claramente precisava de mais recursos. Amanda voltou com um sorriso ainda mais largo. "A diretora Márcia vai recebê-lo. Entre, por favor." Roberto foi conduzido por um corredor estreito até uma sala no primeiro andar. A sala era funcional, mas tinha um ar de quem tentava impressionar. Havia diplomas na parede, fotos de eventos beneficentes e uma mesa de madeira escura. Atrás da mesa, sentada em uma cadeira de couro, estava Márcia Tavares. Ela tinha por volta de 50 anos, cabelos tingidos de loiro, maquiagem impecável e um sorriso que não chegava aos olhos. "Senhor Mendonça", ela disse, levantando e estendendo a mão. "É uma honra recebê-lo. Já ouvi falar muito sobre o senhor e sua empresa." Roberto apertou a mão dela, surpreso que ela soubesse quem ele era. Ela indicou uma cadeira, mas ele já estava sentado na cadeira de rodas, então ela apenas voltou para seu lugar. "E o que traz um empresário tão importante ao nosso humilde orfanato?" ela perguntou.
O tom de voz era de cordialidade forçada. Roberto decidiu ser direto. Vim aqui porque gostaria de ajudar. Estive no cemitério do Morumbi semana passada e vi um grupo de crianças daqui. Fiquei tocado com a situação delas e pensei em fazer uma contribuição. Márcia sorriu, mas havia algo calculista naquele sorriso. Que gesto generoso, Sr. Mendonça. Nós sempre precisamos de doações. Mantenho esta casa com muito sacrifício e qualquer ajuda é bem-vinda. Ela pegou uma pasta sobre a mesa. Posso preparar um recibo oficial para o senhor. E, claro, seu nome será mencionado em nossos eventos de agradecimento. Roberto hesitou. Não é só isso, ele disse. Eu gostaria também de, se possível, visitar as crianças. Conhecê-las, passar algum tempo com elas. O sorriso de Márcia vacilou por uma fração de segundo. Visitar, ela repetiu, como se estivesse processando a ideia. Bem, isso é um pouco incomum. Temos regras muito rígidas sobre a interação de estranhos com nossas crianças. O senhor deve entender. Entendo perfeitamente, Roberto disse, mantendo a calma. Mas eu não sou um estranho qualquer. Estou disposto a fazer uma doação substancial e, em troca, apenas gostaria de poder visitar de vez em quando, sempre sob supervisão, é claro. Márcia ficou em silêncio por um momento, claramente pesando as opções. E quanto exatamente o senhor está pensando em doar? Ela perguntou, a voz agora mais interessada. Roberto mencionou um valor. Não era uma fortuna para ele, mas era suficiente para chamar a atenção de qualquer instituição. Os olhos de Márcia brilharam. Bem, ela disse, talvez possamos fazer uma exceção. Uma visita supervisionada, nada muito longo, e desde que seja agendado com antecedência. Perfeito, Roberto concordou, e eu gostaria de visitar ainda hoje, se possível. Márcia pareceu pega de surpresa, mas assentiu. Claro, vou pedir para alguém acompanhá-lo até a sala de recreação. As crianças devem estar terminando a aula agora. Roberto foi levado por Amanda até uma sala grande no segundo andar. A sala de recreação era espaçosa, mas tinha um ar de abandono. Havia brinquedos espalhados pelo chão, alguns quebrados, outros sem pilhas. Havia estantes com livros, mas muitos eram velhos e com páginas rasgadas. As paredes tinham desenhos infantis colados com fita adesiva, alguns já amarelados pelo tempo. Várias crianças corriam e brincavam, suas vozes ecoando pelo espaço. Havia meninos jogando bola com uma bola murcha, meninas brincando de boneca com bonecas sem braços, e um grupo sentado no chão, montando um quebra-cabeça com peças faltando. E então ele a viu. A menina do cemitério estava sentada em um canto próximo à janela, desenhando algo em um caderno velho. A luz do sol da tarde entrava pela janela e iluminava seus cabelos castanhos. Quando ela levantou os olhos e o viu, seu rosto inteiro se iluminou com um sorriso que parecia capaz de iluminar a sala toda. Você, ela disse, largando o lápis e o caderno e levantando-se de um pulo. Você veio. Ela correu até ele com passos rápidos e parou bem na frente da cadeira de rodas, seus olhos grandes e brilhantes, fixos nos dele. Roberto sentiu um nó na garganta, uma emoção tão forte que quase o sufocou. Vim sim, ele conseguiu dizer, a voz mais rouca do que pretendia. Ele olhou ao redor, notando que algumas outras crianças tinham parado de brincar para observá-lo com curiosidade. Como é seu nome? Ele perguntou, voltando a atenção para a menina. Sofia, ela respondeu sorrindo. Sofia Maria da Silva. E o seu? Roberto. Roberto Mendonça. Prazer em conhecer você de verdade, Sofia. Sofia, você se lembra do Sr. Roberto? Amanda interveio suavemente, ficando próxima para supervisionar a interação. Ele veio aqui fazer uma visita. Seja educada, tá bom. Sofia assentiu, mas seus olhos nunca deixaram o rosto de Roberto. Você veio me ver, ela perguntou, com uma mistura de esperança e timidez. Vim, Roberto confirmou, sentindo algo se mover dentro do peito. Eu não esqueci do que você me disse, e pensei que talvez pudéssemos conversar um pouco mais. Sofia sorriu ainda mais largo, e então, com a naturalidade própria das crianças, começou a contar sobre sua vida no orfanato. Ela falou sobre as aulas que tinha de manhã com a professora Helena, que era legal,
mas às vezes muito brava. Contou sobre sua cama no dormitório, que ela dividia com outras 5 meninas, e como às vezes elas ficavam acordadas conversando até tarde. Falou sobre a comida, que não era muito boa, mas que ela sempre comia tudo, porque tinha aprendido a não desperdiçar. E falou sobre seus desenhos, sua paixão. Ela adorava desenhar flores, disse, porque flores eram bonitas e cheirosas e faziam as pessoas felizes. Roberto a ouviu com atenção total, fascinado pela forma como ela se expressava. Sofia era articulada, inteligente, e tinha uma forma de falar que parecia muito mais madura do que seus 7 anos sugeriam. Havia uma sabedoria nos seus olhos, uma compreensão do mundo que só vem de quem já passou por coisas difíceis. E Roberto reconhecia isso porque ele mesmo carregava aquele olhar. "Posso ver seus desenhos?" Roberto perguntou. Sofia correu de volta para o canto onde estava, pegou o caderno e voltou. Ela abriu as páginas e começou a mostrar. Havia desenhos de flores, de árvores, de casas com jardins, de famílias sorridentes. E havia um desenho em particular que chamou a atenção de Roberto. Era de uma menina pequena segurando a mão de um homem alto. Os dois estavam sorrindo e acima deles havia um sol grande e amarelo. "Este é você?" Sofia perguntou, apontando para a menina no desenho. Sofia assentiu. "E este aqui?" Ela apontou para o homem. "É o papai que eu vou ter um dia." Roberto sentiu os olhos arderem. Ele olhou para Sofia e viu nela algo que não via em si mesmo há muito tempo. Esperança. Apesar de tudo que ela tinha passado, de ter perdido os pais, de viver em um orfanato, ela ainda tinha esperança. Ela ainda acreditava que um dia teria uma família. "É um desenho muito bonito, Sofia," Roberto disse, a voz trêmula. "Seu papai vai ter muita sorte de ter você." Sofia o olhou por um longo momento, e então disse, com uma seriedade que contrastava com sua idade: "Você pode ser ele se quiser, eu gostei de você. Você é bonzinho." Roberto não soube o que dizer. Ele apenas estendeu a mão e Sofia a segurou. Eles ficaram assim por alguns minutos em silêncio, enquanto Amanda observava com um sorriso suave no rosto. Quando a visita terminou, meia hora depois, Roberto se despediu prometendo voltar. Sofia fez ele prometer de verdade, estendendo o dedo mindinho para fazer aquele gesto infantil de promessa. Roberto entrelaçou seu dedo mindinho com o dela e prometeu. "Eu volto, Sofia, pode ter certeza." E ele voltou. Na semana seguinte, Roberto apareceu, novamente, desta vez trazendo uma caixa cheia de lápis de cor novos, cadernos de desenho e livros infantis. Ele não trouxe apenas para Sofia, mas para todas as crianças da sala de recreação. Quando ele entregou os presentes, as crianças explodiram em gritos de alegria. Muitas delas nunca tinham tido lápis de cor novos, sempre usavam os velhos e gastos que o orfanato fornecia. Roberto sentiu uma satisfação profunda vendo aquelas carinhas felizes. Na terceira visita, ele trouxe jogos de tabuleiro. Na quarta, trouxe livros de histórias e passou uma hora inteira lendo para um grupo de crianças que se sentou ao redor dele completamente fascinadas. Na quinta visita, ele trouxe tintas e cavaletes e passou a tarde ensinando as crianças a pintar. Aos poucos, as outras crianças começaram a se aproximar dele, a pedir histórias, a mostrar desenhos, a querer brincar. Havia um menino chamado Pedro que sempre queria jogar xadrez com ele. Havia uma menina chamada Ana que gostava de contar piadas. Havia o pequeno Gabriel, de apenas 4 anos, que sempre pulava no colo dele pedindo colo. E Roberto, que antes vivia em um casulo de dor e solidão, começava a sentir que havia um propósito novamente. Pela primeira vez desde o acidente, ele acordava de manhã com vontade de sair da cama, com algo para esperar. Os dias de visita ao orfanato se tornaram os dias mais importantes da semana. Ele planejava com antecedência o que levaria, o que faria com as crianças, como poderia ajudar. Mas nem tudo eram flores. Márcia começou a observá-lo com mais atenção. Roberto percebeu que sempre que ele chegava, ela estava por perto, observando de longe. E havia algo nos olhos dela, uma desconfiança, talvez até medo. Roberto não conseguia entender exatamente o porquê. Ele estava apenas tentando ajudar, apenas
tentando trazer um pouco de alegria para aquelas crianças. Mas Márcia parecia vê-lo como uma ameaça. Uma tarde, após uma de suas visitas, Roberto perguntou a Amanda sobre Sofia. Ele queria saber mais sobre a história dela, sobre como ela tinha chegado ali. Amanda hesitou, olhando ao redor para ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e então contou em voz baixa. Sofia tinha chegado ao orfanato 3 anos atrás, junto com uma irmã mais velha. Os pais tinham falecido em um acidente, e as meninas não tinham outros parentes. A irmã, Isabela, tinha ficado ali por um tempo, mas depois foi adotada por uma família. Sofia ficou esperando sua vez, mas adoções eram raras, especialmente para crianças mais velhas. Roberto sentiu o coração apertar. Sofia tinha uma irmã que tinha sido separada dela. Ele pensou em Lucas, em como teria sido terrível se ele tivesse sido separado do filho. E ali estava Sofia, uma menina de apenas 7 anos, tendo que lidar não apenas com a perda dos pais, mas também com a separação da irmã. Ele voltou para casa naquela noite pensando em tudo aquilo. E pela primeira vez em muito tempo, Roberto começou a pensar no futuro. Não apenas em sobreviver o dia seguinte, mas em realmente viver, em fazer algo que importasse, em criar algo novo a partir da dor. A resposta viria muito em breve, e mudaria tudo, mas nem tudo eram flores. Márcia começou a observá-lo com mais atenção, e Roberto percebeu que ela não gostava da proximidade que ele estava criando com as crianças. Havia algo nos olhos dela, uma desconfiança, talvez até medo, e Roberto não conseguia entender exatamente o porquê. A resposta viria muito em breve e mudaria tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. 3 meses se passaram desde a primeira visita de Roberto ao orfanato. 3 meses que transformaram não apenas sua rotina, mas sua forma de enxergar a vida. Ele ainda ia toda sexta-feira ao cemitério visitar Lucas, mas agora essas visitas tinham um tom diferente. Não era mais apenas dor e culpa. Era também gratidão. Gratidão por ter tido aquele filho maravilhoso, mesmo que por tão pouco tempo. E gratidão por ter encontrado Sofia, aquela menina que, sem saber, tinha aberto uma porta que ele pensava estar trancada para sempre. As visitas ao orfanato tinham se tornado mais frequentes. De uma vez por semana, passou para 2, às vezes 3. Roberto começou a ver aquilo não como caridade, mas como parte essencial da sua vida. Ele levava materiais escolares, brinquedos, roupas novas. Reformou a sala de recreação, instalou estantes novas, comprou uma televisão grande, trouxe almofadas coloridas e tapetes macios. A sala, que antes parecia um depósito abandonado, agora tinha vida, cor, alegria. As crianças o adoravam. Sempre que ele chegava, era recebido com gritos animados e abraços. O pequeno Gabriel sempre corria para ser o primeiro a cumprimentá-lo. Ana contava suas piadas novas. Pedro desafiava-o para uma partida de xadrez. E Sofia, sua Sofia, sempre ficava próxima, como se temesse que ele pudesse desaparecer se ela tirasse os olhos dele por muito tempo. Roberto também tinha começado a conhecer melhor as funcionárias. Amanda, que tinha sido a primeira a recebê-lo, era doce e dedicada, mas ele percebia que ela estava sempre cansada, sempre sobrecarregada. Havia Dona Vera, a cuidadora severa que ele tinha encontrado no cemitério, e que nunca pareceu gostar muito dele. Havia também a professora Helena, uma mulher de meia idade que dava aulas para as crianças em um espaço improvisado no térreo. E havia Márcia, a diretora, que Roberto cada vez mais desconfiava. Márcia sempre foi educada com ele, sempre mantinha aquele sorriso profissional, mas Roberto sentia que havia algo errado. Ele notava pequenas coisas. A forma como ela sempre desviava o assunto quando ele perguntava sobre as finanças do orfanato. A maneira como ela se incomodava quando ele passava muito tempo com as crianças. Os olhares que ela trocava com Dona Vera quando achava que ninguém estava vendo. E havia também o estado geral do lugar.
Apesar das doações substanciais que Roberto tinha feito, o orfanato continuava com problemas básicos. A pintura ainda estava descascada, havia vazamentos no teto do dormitório feminino, a comida que as crianças recebiam era básica demais, quase insuficiente. Certa manhã, Roberto estava em seu escritório quando Clarice entrou com uma expressão preocupada. Dr. Roberto, tem um jornalista na recepção. Ele quer falar com o senhor sobre o orfanato. Roberto franziu a testa. Um jornalista? Como é que um jornalista ficou sabendo? Mande-o entrar, Clarice. O jornalista era um homem jovem, devia ter uns 30 anos, cabelos despenteados e um bloco de notas na mão. Ele se apresentou como Fernando Alves, do jornal O Estado de São Paulo. Senhor Mendonça, comecei a ouvir rumores sobre sua generosidade com um orfanato em Moema. Gostaria de fazer uma matéria sobre isso. Acho que é uma história inspiradora. Roberto hesitou. Eu não faço isso para aparecer na mídia, Fernando. Faço porque acredito que é o certo. Fernando assentiu. Eu entendo perfeitamente, mas histórias como a sua podem inspirar outras pessoas a ajudar também. E, além disso, seria uma boa publicidade para o orfanato. Eles poderiam receber mais doações. Roberto pensou por um momento. Havia lógica no que o jornalista dizia. Se a história fosse divulgada, talvez mais pessoas se interessassem em ajudar. O orfanato claramente precisava de mais recursos. Tudo bem, ele concordou, mas quero aprovar a matéria antes de ser publicada. Fernando sorriu. Claro, Sr. Mendonça. Vou agendar uma visita ao orfanato para tirar algumas fotos e conversar com as crianças, se o senhor permitir. Permitiu. E uma semana depois, a matéria foi publicada. Era uma página inteira, com fotos de Roberto com as crianças, fotos da sala de recreação reformada e uma entrevista onde ele falava sobre a importância de ajudar os mais necessitados. A manchete dizia: empresário milionário encontra propósito após tragédia pessoal ao ajudar crianças órfãs. A repercussão foi imediata. O telefone da empresa não parou de tocar. Outros jornais queriam entrevistas. Programas de televisão queriam convidá-lo. E começaram a chegar doações para o orfanato de pessoas comuns que tinham se tocado com a história. Roberto ficou satisfeito. Seu objetivo tinha sido alcançado. O orfanato estava recebendo mais atenção, mais recursos, mas a exposição também trouxe consequências indesejadas. 2 dias após a publicação da matéria, Roberto recebeu a visita de seu advogado, Otávio Figueiredo. Otávio trabalhava para a família Mendonça há mais de 20 anos. Era um homem meticuloso, de terno sempre impecável e postura rígida. Roberto, precisamos conversar, ele disse ao entrar no escritório, sem nem esperar ser convidado a sentar. Roberto ergueu as sobrancelhas. Sobre o que, Otávio? Sobre essa história do orfanato. Está causando burburinho, e não do tipo bom. Roberto se inclinou na cadeira. Explique. Otávio abriu sua pasta e tirou alguns papéis. Seus primos, Gustavo e Renata, entraram em contato comigo. Eles estão preocupados com você. Preocupados? Roberto repetiu, cético. Eles nunca se preocuparam comigo antes. Otávio ignorou o comentário. Eles acham que você pode estar sendo manipulado, que essas pessoas do orfanato podem estar se aproveitando da sua situação emocional. E francamente, Roberto, eu concordo com eles. Roberto sentiu a raiva subir. Minha situação emocional. E que situação seria essa, Otávio? Você passou por uma tragédia, perdeu seu filho, sua esposa. Você está vulnerável, e essas pessoas sabem disso. Eles viram uma oportunidade e estão te usando. Roberto bateu a mão na mesa, fazendo Otávio dar um pequeno pulo. Você não sabe do que está falando. Essas crianças não estão me usando. Eu é que decidi ajudá-las, por vontade própria. Otávio suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Roberto, seus primos, estão considerando pedir uma avaliação da sua capacidade mental. Eles acham que você pode não estar em condições de tomar decisões financeiras importantes. Roberto ficou em silêncio por um longo momento, processando o que tinha acabado de ouvir. Capacidade mental. Eles querem me declarar incapaz. É uma medida de proteção, Roberto, para seu próprio bem.
Roberto deu uma risada amarga. Proteção. Eles querem é botar as mãos na minha fortuna. Sempre quiseram. E agora viram uma oportunidade. Otávio não negou. Ajustou os óculos e disse com cautela: seja como for, eu aconselho que você diminua o ritmo com essas visitas ao orfanato. Pelo menos até as coisas se acalmarem. Roberto olhou diretamente nos olhos do advogado. Não vou fazer isso. E se meus primos quiserem me declarar incapaz, que tentem. Vão perder. Otávio recolheu seus papéis e se levantou. Espero que você esteja certo, Roberto, porque se isso for para a justiça, vai ser uma batalha feia. Após Otávio sair, Roberto ficou sozinho no escritório, sentindo o peso da situação. Ele tinha esperado que ajudar o orfanato trouxesse complicações, mas não tinha imaginado que viria dos próprios familiares. Gustavo e Renata eram filhos do irmão mais novo do pai de Roberto, que tinha falecido anos atrás. Eles sempre tiveram inveja da fortuna que Roberto construiu, sempre acharam que mereciam uma parte maior da herança familiar. E agora viam uma chance de conseguir o que queriam. Roberto respirou fundo e pegou o telefone. Ligou para Clarice e pediu que ela agendasse uma reunião com seu contador e com outro advogado, alguém de fora da esfera de Otávio. Ele precisava se proteger, mas também precisava proteger as crianças. Porque agora ele sabia que aquilo tinha se tornado uma guerra, e ele não pretendia perder. Enquanto isso, no orfanato, as coisas também começavam a ficar tensas. A matéria no jornal tinha trazido atenção não apenas positiva. O Conselho Tutelar da região tinha recebido denúncias anônimas sobre um homem que estava passando tempo demais com crianças órfãs. As denúncias insinuavam que havia algo inadequado naquele relacionamento. Roberto foi chamado para prestar esclarecimentos. A reunião no Conselho Tutelar foi constrangedora e dolorosa. 3 conselheiras o receberam em uma sala pequena e fria, com cartazes sobre direitos das crianças nas paredes. Elas fizeram perguntas diretas, algumas até ofensivas. Por que um homem sozinho, sem histórico de trabalho voluntário, de repente se interessa tanto por crianças órfãs? Ele não estaria usando isso como forma de aliviar sua própria culpa pela morte do filho. Ele tinha consciência de como aquele comportamento poderia ser interpretado. Roberto respondeu a todas as perguntas com paciência, explicando suas motivações, mostrando documentos das doações, oferecendo referências. Ele deixou claro que todas as suas visitas eram supervisionadas, que ele nunca ficava sozinho com nenhuma criança, que seu único interesse era ajudar. Ao final, as conselheiras disseram que iriam investigar, mas que por enquanto ele poderia continuar as visitas, desde que continuassem sendo supervisionadas. Roberto saiu de lá exausto e chateado. Alguém estava tentando sabotar seu trabalho, e ele tinha uma forte suspeita de quem era. Naquela mesma noite, Roberto tomou uma decisão. Ele precisava saber exatamente o que estava acontecendo no orfanato. As contas não fechavam, havia coisas estranhas demais. Ele ligou para um velho conhecido, Mário Andrade, um investigador particular que ele tinha usado algumas vezes para questões corporativas. Mário, preciso que você investigue alguém para mim, Roberto disse. Mário, um homem de voz grave e experiência em casos difíceis, concordou imediatamente. Me passe os detalhes. Roberto contou sobre Márcia, sobre suas suspeitas, sobre o estado do orfanato apesar das doações. Mário anotou tudo e prometeu começar na manhã seguinte. Vou descobrir o que está acontecendo ali, Roberto. Pode confiar. Enquanto a investigação começava, Roberto continuou suas visitas ao orfanato, mas agora com os olhos mais atentos. Ele observava tudo, cada detalhe, cada conversa, cada movimento. E começou a notar coisas que antes passavam despercebidas. Márcia sempre usava roupas caras, joias vistosas, dirigia um carro importado. Para alguém que alegava viver de um salário modesto, administrando um orfanato, aquilo não fazia sentido. Dona Vera também parecia viver acima de suas possibilidades, e havia conversas sussurradas que paravam abruptamente quando ele se aproximava. Uma tarde, enquanto brincava com as crianças no pátio,
Roberto ouviu Sofia chamar por ele com urgência. Tio Roberto, vem ver. Ele se aproximou e viu que ela estava apontando para o prédio. Sofia tinha começado a chamá-lo de tio algumas semanas atrás, e embora ele preferisse ser chamado apenas de Roberto, não teve coragem de corrigi-la. O que foi, Sofia? Tem um buraco no teto do nosso quarto, ela disse. Quando chove, a água cai na minha cama. Roberto sentiu a raiva crescer. Mostrei para a dona Márcia, Sofia continuou, mas ela disse que não tem dinheiro para consertar. Não, tem dinheiro. Roberto tinha doado o suficiente para reformar o orfanato inteiro 3 vezes. Vou resolver isso, Sofia. Prometo. Ele foi direto procurar Márcia, que estava em seu escritório. Márcia, preciso falar com você, ele disse, entrando sem bater. Ela levantou os olhos dos papéis na mesa, claramente irritada com a intromissão. Senhor Mendonça, eu estava ocupada. As crianças estão dormindo em quartos com goteiras. Por que isso não foi consertado ainda? Márcia suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para alguém muito lerdo. Porque reforma custa caro, Senhor Mendonça. Os recursos que o senhor doa vão para alimentação, educação, funcionários. Não dá para tudo. Eu doei mais de R$200 mil nos últimos 3 meses, Márcia. Isso deveria ser mais do que suficiente para consertar um teto. O rosto de Márcia ficou vermelho. O senhor não tem ideia de como é difícil administrar um lugar como este. Há custos que o senhor nem imagina. E francamente não tenho que dar satisfação de cada centavo que gasto. Roberto a encarou. Na verdade, tem sim. Porque esse dinheiro foi doado para ajudar as crianças, não para financiar seu estilo de vida. Márcia se levantou furiosa. Como o senhor ousa? Eu dedico minha vida a essas crianças. O senhor apareceu aqui há alguns meses querendo brincar de bom samaritano e agora acha que pode me questionar. Roberto manteve a calma. Vou querer ver os registros financeiros do orfanato. Todos eles. Isso é confidencial. Então vou pedir ao Ministério Público que investigue. Tenho certeza de que eles vão querer ver também. Márcia ficou pálida. O senhor está me ameaçando. Estou exigindo transparência. Se não tem nada a esconder, não há problema em mostrar os registros. Márcia respirou fundo, tentando se recompor. Vou pensar sobre isso. Agora, se me dá licença, tenho trabalho a fazer. Roberto saiu do escritório sabendo que tinha acabado de declarar guerra. Márcia não ia entregar os registros voluntariamente. Mas ele não precisava mais deles. Mário estava investigando e Roberto tinha certeza de que logo teria as respostas que procurava. Nos dias seguintes, a tensão no orfanato era palpável. Márcia mal falava com Roberto e Dona Vera o observava com olhar hostil sempre que ele aparecia. Mas as outras funcionárias, especialmente Amanda e a professora Helena, pareciam aliviadas que alguém finalmente estivesse questionando a administração. Uma tarde, enquanto Roberto lia uma história para um grupo de crianças, Amanda se aproximou discretamente e sussurrou. Posso falar com o senhor depois, em particular. É importante. Roberto assentiu. Quando terminou a história e as crianças foram para o lanche, ele encontrou Amanda em um canto isolado do pátio. O que foi, Amanda? Amanda olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Eu sei que o senhor está investigando a diretora Márcia, e eu quero ajudar. Roberto se inclinou para a frente. O que você sabe? Eu sei que ela desvia dinheiro. Vi documentos falsos, recibos adulterados. Ela infla os valores de compras e embolsa a diferença, e a Dona Vera ajuda ela. Elas fazem isso há anos. Roberto sentiu uma mistura de raiva e validação. Você tem provas? Amanda hesitou. Eu tenho fotos de alguns documentos. Tirei com meu celular quando ela não estava olhando. Mas tenho medo. Se ela descobrir, vou perder meu emprego. E eu preciso deste emprego. Roberto colocou a mão no ombro dela. Amanda, você não vai perder nada. Eu vou te proteger e vou garantir que Márcia pague pelo que fez. Amanda respirou fundo e assentiu. Está bem. Vou te mandar as fotos por e-mail hoje à noite. Naquela noite, Roberto recebeu as fotos e imediatamente as encaminhou para Mário. Com aquelas provas, mais o que Mário já tinha descoberto, eles teriam material suficiente para expor Márcia.
Mas Roberto sabia que precisava agir com cuidado. Se Márcia descobrisse que estava sendo investigada, poderia destruir evidências ou até mesmo tomar represálias contra as crianças. Enquanto planejava seus próximos passos, Roberto recebeu uma ligação inesperada. Era de um número que ele não conhecia. Alô? Ele atendeu. Senhor Mendonça. A voz do outro lado era feminina, jovem, hesitante. Meu nome é Isabela. Isabela Silva. Eu sou irmã da Sofia. Roberto sentiu o coração acelerar. Isabela, a irmã que tinha sido separada de Sofia. Como você conseguiu meu número? Vi a matéria no jornal, sobre o senhor ajudando o orfanato, e reconheci minha irmã nas fotos. Eu preciso falar com o senhor. Roberto concordou imediatamente em se encontrar com ela. Marcaram para o dia seguinte, em uma cafeteria no bairro de Pinheiros. Roberto passou a noite inteira pensando naquele telefonema. Isabela tinha voltado, e isso mudaria tudo. No dia seguinte, Roberto chegou à cafeteria 15 minutos antes do horário marcado. Pediu um café e se sentou próximo à janela, observando as pessoas passando na calçada. Quando Isabela chegou, ele a reconheceu, imediatamente. Ela tinha 16 anos, mas parecia mais velha. Era alta, magra, com os mesmos olhos grandes que Sofia tinha. Usava jeans e uma blusa simples, e carregava uma mochila nas costas. Senhor Mendonça, ela disse, se aproximando timidamente. Roberto acenou para que ela se sentasse. Pode me chamar de Roberto. Quer alguma coisa, café, suco? Isabela pediu um chocolate quente e ficou em silêncio por alguns momentos, claramente nervosa. Obrigada por aceitar me encontrar, ela finalmente disse. Claro. Você disse que é irmã da Sofia. Eu não sabia que ela tinha uma irmã até algumas semanas atrás. Isabela assentiu, os olhos marejando. A gente foi separada faz 3 anos. Depois que nossos pais faleceram, fomos para o orfanato. Mas eu tinha 13 anos e uma família me adotou. Eles não queriam adotar a Sofia também. Disseram que uma criança já era o suficiente. Roberto sentiu uma pontada de raiva. Como alguém poderia separar irmãs daquela forma? E por que você não entrou em contato antes? Eu tentei, mas a família que me adotou não deixava. Eles são controladores. Querem que eu esqueça meu passado, que finja que sempre fui filha deles. Mas eu nunca esqueci a Sofia. Nunca. Roberto se inclinou para a frente. E agora? Por que agora? Isabela respirou fundo. Porque vi a matéria no jornal. Vi a foto da minha irmã sorrindo. E percebi que ela está bem, que tem alguém cuidando dela. E eu quero fazer parte disso. Quero ter minha irmã de volta. Roberto entendeu a dor naquela voz. Ele também tinha perdido alguém que amava. Ele sabia o que era esse vazio. Eu entendo, Isabela, mas você precisa saber que a situação é complicada. Eu não sou pai da Sofia. Eu apenas a ajudo, assim como ajudo as outras crianças. Mas você poderia adotá-la, certo? Vi nas notícias que o senhor é rico, que tem recursos. O senhor poderia dar uma família para ela. Roberto hesitou. Eu pensei nisso, mas não é tão simples. E além disso, agora que você apareceu, talvez você seja a melhor pessoa para cuidar dela. Vocês são irmãs. Isabela balançou a cabeça. Eu tenho 16 anos. Não posso ter a guarda dela. Pelo menos não ainda. Mas se o senhor adotá-la, eu poderia visitá-la, fazer parte da vida dela novamente. Roberto ficou em silêncio, processando tudo aquilo. A situação estava ficando cada vez mais complexa. Ele tinha parentes tentando declará-lo incapaz, um orfanato corrupto para expor, o conselho tutelar investigando suas motivações e agora uma irmã que queria recuperar o vínculo com Sofia. Era demais, rápido demais. Mas quando ele olhou para Isabela, viu a mesma esperança que via nos olhos de Sofia e soube que não poderia desistir. Vamos resolver isso juntos, Isabela. Eu prometo que vou fazer o possível para que você e Sofia fiquem juntas novamente. Isabela sorriu pela primeira vez. Um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Obrigada, Sr. Roberto, muito obrigada. Enquanto voltava para casa naquela tarde, Roberto pensou em tudo que tinha
acontecido nos últimos meses. Sua vida tinha mudado completamente. Ele tinha encontrado um propósito, mas também tinha encontrado uma batalha. Uma batalha que ele estava determinado a vencer. Por Sofia, por Isabela, por todas aquelas crianças que mereciam uma chance de ter uma vida melhor. E ele sabia que essa era apenas o começo. A chuva voltou a cair sobre São Paulo em uma tarde cinzenta de agosto. Roberto estava em seu escritório, revisando os documentos que Mário tinha compilado sobre Márcia, quando Clarice entrou correndo, o rosto pálido e preocupado. Doutor Roberto, acabei de receber uma ligação do orfanato. É a Sofia. Ela está no hospital. O mundo parou. Roberto sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. O quê? O que aconteceu? Clarice respirou fundo, tentando manter a calma. A Amanda ligou. Disse que Sofia teve febre alta essa noite. Começou a vomitar e desmaiar. Chamaram uma ambulância e ela foi levada para o Hospital São Luís. Estão fazendo exames agora. Roberto não esperou mais nenhuma palavra. Pegou o telefone e ligou para Reinaldo. Venha me buscar, agora. Estamos indo para o Hospital São Luís. O trajeto até o hospital foi uma tortura. O trânsito de São Paulo parecia ainda mais caótico naquela tarde chuvosa. Roberto tentava se manter calmo, mas seu coração batia descompassado, sua mente criando os piores cenários possíveis. Sofia era uma criança forte, mas era também pequena e frágil. E ele sabia que o orfanato não cuidava adequadamente da saúde das crianças. Quantas vezes ele tinha visto crianças doentes sem receber tratamento adequado? Quantas vezes Márcia tinha alegado falta de recursos para consultas médicas? Quando finalmente chegaram ao hospital, Roberto foi direto à recepção. Ele identificou-se e pediu informações sobre Sofia Maria da Silva. A recepcionista checou o sistema e informou que ela estava na unidade de pediatria, 3º andar. Roberto não perdeu tempo, seguiu para os elevadores, subiu e, quando as portas se abriram, viu Amanda sentada em uma cadeira no corredor, com o rosto nas mãos. Amanda! Roberto chamou, se aproximando rapidamente. Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Senhor Roberto, graças a Deus o senhor veio. Como ela está? O que os médicos disseram? Amanda limpou as lágrimas. Ela está com uma infecção grave. Pneumonia. Os médicos disseram que ela estava assim há dias, mas ninguém no orfanato percebeu. Ou se percebeu, não fez nada. Roberto sentiu a raiva crescer dentro dele como uma onda. Pneumonia. Como uma criança fica com pneumonia e ninguém percebe. O quarto dela tem aquele buraco no teto, Amanda disse, a voz quebrando. Sempre que chovia, a água pingava na cama dela. Ela ficava dormindo com os lençóis molhados, com frio. E ninguém fez nada. Eu tentei falar com a Márcia várias vezes, mas ela sempre dizia que ia resolver e nunca resolvia. Roberto fechou os olhos tentando controlar a fúria que sentia. Posso vê-la? Amanda assentiu. Ela está dormindo, mas o médico disse que pode entrar. Roberto entrou no quarto e o que viu partiu seu coração. Sofia estava deitada em uma cama de hospital que parecia grande demais para ela, conectada a tubos e monitores. Seu rosto, normalmente animado e corado, estava pálido e suado. Ela respirava com dificuldade, cada inspiração parecendo um esforço. Roberto se aproximou devagar, pegou a mãozinha dela entre as suas e ficou ali, em silêncio, apenas observando-a. Quanto tempo se passou, ele não soube dizer. Podiam ter sido minutos ou horas, mas então Sofia abriu os olhos lentamente. Quando viu Roberto, um pequeno sorriso se formou em seus lábios. Tio Roberto, ela sussurrou, a voz fraca. Estou aqui, Sofia, você vai ficar bem, eu prometo. Estou com frio, ela disse. Roberto pegou um cobertor extra que estava dobrado em uma cadeira e a cobriu com cuidado. Melhor assim. Sofia assentiu, fechando os olhos novamente. Não vai embora, né? Não vou. Vou ficar aqui com você o tempo que for necessário. E ele ficou. Quando a noite caiu, Amanda precisou voltar ao orfanato, mas Roberto permaneceu ali, ao lado da cama de Sofia.
Ele ligou para Clarice e cancelou todos os compromissos da semana. Nada mais importava além daquela menina. Os médicos vinham a cada poucas horas, checando os sinais vitais, ajustando os medicamentos. O diagnóstico era sério, mas com tratamento adequado, Sofia se recuperaria. Roberto agradeceu a Deus por ter chegado a tempo, mas não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se ela tivesse ficado mais tempo naquele quarto frio e úmido. Na manhã seguinte, enquanto Sofia ainda dormia, Roberto recebeu a visita de Mário Andrade. O investigador tinha uma pasta grossa debaixo do braço e uma expressão séria no rosto. "Roberto, precisamos conversar", ele disse, mantendo a voz baixa para não acordar Sofia. Eles saíram para o corredor e Mário abriu a pasta. "O que eu descobri é pior do que imaginávamos", ele começou. "Márcia Tavares está desviando dinheiro do orfanato há pelo menos 5 anos. Ela cria fornecedores fantasmas, infla valores de compras, embolsa doações que deveriam ir para as crianças. Estimo que ela tenha desviado mais de R$1 milhão ao longo desses anos." Roberto sentiu o estômago revirar. R$1 milhão. Enquanto as crianças dormiam em quartos com goteiras e comiam comida insuficiente, Mário continuou. "E não é só ela. Dona Vera, a cuidadora, também está envolvida. Ela recebe uma porcentagem do desvio em troca de manter as crianças caladas e não reportar as irregularidades. E tem mais. Mas Roberto mal conseguia acreditar que poderia haver mais. As denúncias anônimas ao Conselho Tutelar. Foi Márcia quem fez. Ela ficou com medo quando você começou a fazer perguntas, quando começou a se envolver demais. Ela tentou te afastar, criar uma imagem negativa de você para que você parasse de visitar o orfanato." Roberto fechou as mãos em punhos. "Essa mulher vai pagar por tudo que fez." Mário assentiu. "Tenho provas suficientes para uma denúncia formal ao Ministério Público. Com o material que a Amanda forneceu e o que eu consegui investigar, Márcia não tem como escapar. Então faça a denúncia. Hoje mesmo." Mário guardou os papéis. "Vou fazer. Mas, Roberto, você precisa estar preparado. Quando isso vier a público, vai ser um escândalo. A mídia vai cobrir, vão fazer perguntas, vão querer saber como você se envolveu nisso tudo. Não me importo. Tudo o que me importa é garantir que essas crianças sejam protegidas." Mário apertou o ombro dele. "Você é um bom homem, Roberto. Sofia tem sorte de ter você." Depois que Mário saiu, Roberto voltou para o quarto. Sofia estava acordada, olhando pela janela. Tio Roberto, ela chamou quando o viu entrar. "Estou aqui, querida. Eu tive um sonho", ela disse. "Sonhei que eu morava em uma casa grande, com um jardim cheio de flores. E você estava lá. E tinha outra pessoa também, uma moça. Ela parecia com você." Roberto sentiu um aperto no peito. "Aquela moça poderia ser sua irmã, Isabela. Ela apareceu, Sofia. Sua irmã. Ela quer te ver." Os olhos de Sofia se arregalaram. "A Bela. Minha irmã. Ela se lembra de mim. Lembra, sim. E ela te ama muito. Quando você melhorar, vou levá-la para te visitar." Sofia sorriu e, pela primeira vez desde que tinha chegado ao hospital, parecia realmente feliz. "Eu quero muito ver ela, faz tanto tempo." Nos dias seguintes, Sofia começou a melhorar. Os antibióticos fizeram efeito, a febre baixou e ela voltou a sorrir e conversar normalmente. Roberto permaneceu ali o tempo todo, saindo apenas para tomar banho e trocar de roupa. Ele dormia na poltrona ao lado da cama dela. Acordava quando ela acordava, contava histórias para ajudá-la a dormir. Foi durante uma dessas vigílias que Roberto recebeu uma ligação de Isabela. "Como ela está?" a adolescente perguntou, a voz preocupada. "Melhorando. Os médicos dizem que ela pode ter alta em alguns dias. Posso ir visitá-la, eu quero muito vê-la." Roberto hesitou. "Isabela, antes de você vir, preciso te contar uma coisa. Vou iniciar um processo para adotar Sofia. Mas isso significa que vamos enfrentar resistência. Do orfanato, talvez até de autoridades. Vai ser uma batalha. E se você quiser fazer parte disso, ser parte da vida dela, você precisa estar preparada." Isabela não hesitou nem um segundo. "Eu estou preparada. Vou fazer o que for necessário pela minha irmã, então venha ver ela."
Isabela chegou ao hospital naquela mesma tarde. Quando entrou no quarto e viu Sofia, as duas irmãs ficaram em silêncio por um longo momento, apenas se olhando. E então, como se uma represa tivesse se rompido, Isabela correu para a cama e abraçou Sofia com força, ambas chorando. Sofia, minha Sofia, Isabela repetia, beijando a testa da irmã mais nova. Bela, você voltou. Você realmente voltou, Sofia dizia entre soluços. Roberto observou aquele reencontro com lágrimas nos olhos. Ali estava a prova de que o amor verdadeiro, o amor entre irmãs, não podia ser apagado pelo tempo ou pela distância. E ele jurou para si mesmo que faria tudo ao seu alcance para manter aquelas duas juntas. Mas a realidade não tardou a bater na porta. 2 dias depois, enquanto Sofia ainda estava no hospital, Roberto recebeu uma intimação judicial. Seus primos, Gustavo e Renata, tinham de fato entrado com um pedido de interdição. Eles alegavam que Roberto não estava em plenas condições mentais, que estava sendo manipulado e que precisava de um tutor para administrar seus bens. A audiência estava marcada para dali a 2 semanas. Roberto levou a intimação para seu novo advogado, Dr. Paulo Henrique Soares, um dos melhores advogados de família de São Paulo. Paulo leu o documento com atenção e suspirou. Eles estão jogando pesado, Roberto. Alegam que você tem tido comportamento errático desde a morte do seu filho, que está doando quantias excessivas, que está se envolvendo de forma inadequada com crianças. Vão tentar pintar um quadro de instabilidade mental. E o que podemos fazer? Paulo se inclinou para a frente. Vamos contra-atacar. Vamos mostrar que você está perfeitamente são, que suas doações são conscientes e bem-intencionadas, que seu relacionamento com as crianças é apropriado e supervisionado. Vou precisar de testemunhas, documentos médicos, tudo que possa provar sua sanidade. Roberto assentiu. Você terá tudo que precisar. Mas havia mais. Naquela mesma semana, a denúncia de Mário contra Márcia foi aceita pelo Ministério Público. Uma operação foi realizada no orfanato. Documentos foram apreendidos e Márcia foi afastada da direção. A notícia correu como fogo pela cidade. Os jornais estampavam manchetes sobre o escândalo de corrupção no orfanato, e o nome de Roberto estava em todos eles, não como vilão, mas como o homem que tinha exposto a corrupção. A repercussão foi enorme. Programas de televisão queriam entrevistá-lo. Outros orfanatos entraram em contato pedindo ajuda. O telefone não parava de tocar, mas Roberto recusou todas as entrevistas. Ele não queria fama, não queria ser tratado como herói. Ele só queria Sofia segura e bem cuidada. Sofia recebeu alta do hospital 1 semana depois de ter sido internada. Mas ela não podia voltar para o orfanato, não com toda a confusão que estava acontecendo lá. Roberto, usando sua influência e recursos, conseguiu uma autorização temporária para que Sofia ficasse em um abrigo particular, um lugar pequeno e bem cuidado, enquanto a situação se resolvia. E ele visitava todos os dias junto com Isabela. A audiência de interdição chegou mais rápido do que Roberto gostaria. Ele entrou no fórum com Paulo ao seu lado, vestindo um terno discreto, a cadeira de rodas impecavelmente limpa. Do outro lado da sala estavam Gustavo e Renata, acompanhados de Otávio Figueiredo e uma advogada especializada em interdição. Eles olharam para Roberto com aquela mistura de pena falsa e ganância mal disfarçada. O juiz, Dr. Marcelo Augusto Lima, era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e expressão severa. Ele começou a audiência lendo o pedido de interdição. Os primos alegavam que Roberto tinha sofrido um trauma significativo, que seu julgamento estava comprometido, que ele estava tomando decisões financeiras irracionais. Paulo apresentou a defesa. Ele trouxe laudos de 2 psiquiatras renomados que tinham avaliado Roberto e concluído que ele estava em perfeita sanidade mental. Trouxe documentos financeiros, mostrando que as doações, embora generosas, não comprometiam o patrimônio de Roberto. Trouxe testemunhas que falaram sobre o caráter dele, sua dedicação, sua lucidez. Amanda foi uma das testemunhas. Ela subiu ao estrado
e com a voz firme contou sobre como Roberto tinha transformado a vida das crianças no orfanato, como ele era cuidadoso, respeitoso, sempre supervisionado. Ela contou sobre a corrupção de Márcia e como Roberto tinha sido corajoso em expô-la. Isabela também testemunhou. Com apenas 16 anos, ela falou com uma maturidade impressionante sobre o amor que Roberto demonstrava por sua irmã, sobre como ele tinha reunido as duas novamente, sobre como ele era um homem bom que merecia ser respeitado, não interditado. Os primos, por sua vez, tentaram pintar Roberto como um homem instável, obcecado por crianças porque não conseguia superar a morte do próprio filho. Eles trouxeram as denúncias do conselho tutelar, que já tinham sido arquivadas, mas que ainda lançavam uma sombra de dúvida. O julgamento durou o dia inteiro. Quando finalmente terminou, o juiz disse que estudaria o caso e daria sua decisão em uma semana. Roberto saiu do fórum exausto, mas relativamente otimista. Paulo tinha feito um excelente trabalho e as testemunhas tinham sido convincentes. Mas a espera seria torturante. Naquela noite, Roberto foi visitar Sofia no abrigo. Ela estava no jardim desenhando em seu caderno, com Isabela sentada ao seu lado. Quando viram Roberto, ambas sorriram. Tio Roberto, Sofia chamou, correndo para abraçá-lo. Como você está, querida? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça dela. Melhor. A Bela me contou histórias sobre quando a gente era pequena, sobre nossos pais. Roberto olhou para Isabela, que sorriu tristemente. Achei que era importante ela lembrar, ela disse. Foi importante, Roberto concordou. E então, respirando fundo, ele decidiu ser honesto com elas. Sofia, Isabela, preciso conversar com vocês sobre uma coisa séria. As duas ficaram atentas. Roberto se ajoelhou na cadeira para ficar na altura dos olhos de Sofia. Eu quero adotar você, Sofia. Quero que você seja minha filha, oficialmente. E quero que Isabela faça parte da nossa família também. Mas para isso acontecer, vamos ter que lutar. Tem pessoas que não querem que isso aconteça. Pessoas que vão tentar nos separar. Sofia apertou a mão dele. Mas a gente vai ficar junto, né? Você prometeu. E eu vou cumprir minha promessa, mas vai ser difícil. Vai ter audiências, juízes, advogados. E vocês duas precisam ser fortes. Isabela colocou a mão sobre as deles. Nós somos fortes, tio Roberto. E vamos lutar juntos. Naquela noite, deitado em sua cama na mansão vazia de Alphaville, Roberto olhou para o teto e pensou em tudo o que tinha acontecido. Há 6 meses, ele era um homem quebrado, vivendo no passado, sem esperança. Agora, ele tinha uma razão para acordar todas as manhãs. Tinha Sofia, tinha Isabela, tinha um propósito. Sim, havia batalhas pela frente. Sim, havia pessoas tentando derrubá-lo, mas ele não estava mais sozinho, e isso fazia toda a diferença. Uma semana depois, a decisão do juiz chegou. Roberto estava em seu escritório quando Paulo ligou. Ganhamos, Roberto. O juiz negou o pedido de interdição. Ele disse que você está plenamente capaz, que suas ações demonstram lucidez e compaixão, não instabilidade. Roberto sentiu um peso enorme sair dos ombros. E quanto aos meus primos, eles vão ter que pagar as custas do processo. E o juiz deixou claro que qualquer tentativa futura de interdição seria vista com muita desconfiança. Roberto agradeceu e desligou o telefone. Era uma vitória, mas ele sabia que a guerra ainda não tinha acabado. Porque agora vinha a parte mais difícil de todas, conseguir a guarda legal de Sofia. E para isso, ele teria que enfrentar o sistema, as leis, e talvez até mesmo Isabela, que também tinha direito de lutar pela irmã. Mas enquanto olhava pela janela do escritório, vendo a cidade se esticar até o horizonte, Roberto sentiu algo que não sentia há muito tempo. Confiança. Confiança de que, não importava o que viesse, ele estaria pronto. Por Sofia, por Isabela, por essa nova família, que estava nascendo dos escombros da dor. E ele sabia que Lucas, lá de onde estivesse, estaria orgulhoso. O outono chegou a São Paulo trazendo consigo dias mais amenos e um céu que alternava entre o azul e o cinza. Roberto estava em seu escritório quando recebeu a notificação oficial. O pedido de adoção tinha sido aceito para avaliação
e a audiência estava marcada para dali a 3 semanas. Seria o momento decisivo, o ponto onde tudo se definiria. Sofia poderia finalmente ter uma família, ou tudo poderia desmoronar. Paulo Henrique estava confiante, mas realista. Roberto, o processo de adoção não é simples, especialmente no seu caso. Você é um homem solteiro com deficiência física que passou por uma tragédia recente. Os juízes vão questionar sua capacidade de criar uma criança sozinho. Eu não vou estar sozinho, Roberto respondeu. Tenho Isabela. Tenho funcionários. Tenho uma rede de apoio. Paulo assentiu. Vamos usar isso a nosso favor. Mas há outra questão que precisamos considerar. Isabela. Roberto franziu a testa. O que tem Isabela? Ela é irmã biológica da Sofia. Ela tem direito de pleitear a guarda também. E já me procurou para conversar sobre isso. Roberto sentiu o estômago apertar. Isabela quer lutar contra mim pela guarda. Não exatamente. Ela quer participar do processo. Quer garantir que tenha voz, que possa fazer parte da vida da irmã. Mas a família adotiva dela está pressionando, dizendo que ela deveria tentar conseguir a guarda total. Roberto respirou fundo. A situação estava ficando mais complexa a cada dia. Ele sabia que Isabela amava Sofia, mas também sabia que ela tinha apenas 16 anos, estava sob tutela de outra família e não tinha condições reais de criar a irmã sozinha. Mas o vínculo de sangue pesava muito nas decisões judiciais. Preciso conversar com ela, Roberto, disse. Eles marcaram um encontro no dia seguinte, em um parque em Moema. Era um domingo ensolarado, e o parque estava cheio de famílias, crianças brincando, casais caminhando. Roberto chegou primeiro e ficou esperando próximo a um lago artificial. Quando Isabela apareceu, ele notou que ela parecia diferente, mais tensa, mais velha. Tio Roberto, ela disse, se aproximando. Isabela, obrigado por vir. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, observando os patos nadando no lago. Foi Isabela quem quebrou o silêncio. Eu sei que você quer adotar a Sofia. E eu entendo por quê. Você a ama, cuida dela, dá a ela coisas que eu nunca poderia dar. Roberto olhou para ela. Mas ela é minha irmã, minha única família de sangue. E eu a perdi uma vez. Não quero perdê-la de novo. Roberto sentiu a dor na voz dela e entendeu perfeitamente. Isabela, eu não quero te tirar sua irmã. Nunca quis. Tudo que eu quero é dar a ela uma chance de ter uma vida melhor. E isso inclui ter você na vida dela. Isabela limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. A família que me adotou, eles não entendem isso. Eles querem que eu esqueça meu passado, que finja que sempre fui filha deles. E eles estão dizendo que eu deveria lutar pela guarda da Sofia, que uma irmã é melhor que um estranho. Roberto colocou a mão no ombro dela. Eu não sou um estranho, Isabela, e você sabe disso, mas eu entendo sua posição. Você está sendo puxada de 2 lados, pela família adotiva e pelo amor pela sua irmã. Isabela assentiu, soluçando. Eu não sei o que fazer. Não quero brigar com você, mas também não quero perder a Sofia. Roberto pensou por um longo momento, e então disse algo que tinha estado em sua mente há dias. E se não precisássemos brigar? E se houvesse uma forma de estarmos todos juntos? Isabela o olhou, confusa. Como assim? Se eu conseguir a guarda da Sofia, você poderia morar conosco, ou pelo menos passar os fins de semana, as férias. Você seria parte da família. Sofia teria você, teria a mim. Todos nós estaríamos juntos. Isabela ficou em silêncio, processando aquela proposta. Mas e a minha família adotiva? Eles nunca vão permitir. Você tem 16 anos, Isabela. Em breve vai ser maior de idade. E mesmo agora você tem direito de escolher onde quer estar. Se sua família adotiva realmente te ama, eles vão entender e respeitar sua decisão. Isabela respirou fundo. Eu preciso pensar, conversar com eles. Mas, tio Roberto, eu quero que você saiba que eu confio em você. E sei que você ama a Sofia tanto quanto eu. Roberto sorriu. Então vamos fazer isso juntos. Vamos à audiência não como adversários, mas como família.
E vamos mostrar ao juiz que Sofia terá não apenas um pai, mas também uma irmã que a ama. Isabela sorriu pela primeira vez e eles se abraçaram. Ali, naquele parque ensolarado, uma aliança foi formada. Uma aliança baseada no amor por uma menina de 7 anos que tinha roubado o coração de ambos. As semanas que antecederam a audiência foram intensas. Roberto se preparou meticulosamente. Paulo reuniu testemunhas, documentos, laudos psicológicos. Eles montaram um caso sólido mostrando que Roberto tinha condições não apenas financeiras, mas emocionais de criar Sofia. Amanda concordou em testemunhar novamente. A professora Helena também. E Isabela, depois de longas conversas com sua família adotiva, decidiu que testemunharia a favor de Roberto, deixando claro que queria fazer parte da vida da irmã, mas que reconhecia que Roberto era a melhor opção para a guarda. Enquanto isso, Sofia permanecia no abrigo temporário, visitada diariamente por Roberto e Isabela. Ela não entendia completamente tudo o que estava acontecendo, mas sabia que era importante. Tio Roberto vai ser meu papai de verdade, ela perguntava toda vez. Vamos fazer tudo o que pudermos para que isso aconteça, Roberto sempre respondia. Mas havia um obstáculo que Roberto não tinha previsto. A família adotiva de Isabela, os Cardoso, decidiram entrar no processo também. Eles alegaram que, como tutores legais de Isabela, tinham direito de opinar sobre o futuro de Sofia. E mais, propuseram que eles mesmos adotassem Sofia, reunindo as duas irmãs em sua casa. À primeira vista, parecia uma solução razoável. 2 irmãs reunidas em uma família estruturada. Mas Roberto sabia a verdade. Os Cardoso não queriam Sofia por amor. Eles queriam controle. E por trás deles, Roberto descobriu através de Mário, estavam seus primos. Gustavo e Renata, após perderem o processo de interdição, tinham encontrado outra forma de atacar Roberto. Eles tinham se aproximado dos Cardoso, oferecido apoio jurídico e financeiro, com a promessa de que, se conseguissem impedir a adoção de Roberto, receberiam uma compensação generosa. Era uma conspiração. E Roberto tinha provas. Mário tinha interceptado e-mails entre Gustavo e o advogado dos Cardoso, mensagens explícitas sobre como usar Isabela e Sofia como peões para prejudicar Roberto. Paulo ficou eufórico quando viu as provas. Isso muda tudo, Roberto. Vamos expor essa conspiração na audiência. Vamos mostrar que os Cardoso não têm interesse genuíno nas meninas, apenas em prejudicar você. O dia da audiência chegou em uma manhã nublada de setembro. O fórum estava cheio, com jornalistas do lado de fora, curiosos tentando entrar. A história tinha ganhado dimensão nacional. O empresário milionário lutando para adotar a menina órfã, a irmã adolescente dividida entre 2 famílias, a corrupção exposta. Tudo isso tinha virado manchete. Roberto entrou no tribunal com Paulo ao seu lado, vestindo um terno escuro e gravata azul marinho. Sua cadeira de rodas foi posicionada ao lado da mesa da defesa. Do outro lado da sala estavam os Cardoso, um casal de meia-idade com expressões austeras, acompanhados de Isabela, que parecia profundamente desconfortável. E em outra mesa, como parte interessada, estava a representante do Ministério Público e a assistente social responsável pelo caso de Sofia. O juiz que presidia a audiência era a doutora Beatriz Nogueira, uma mulher de 50 e poucos anos, conhecida por sua rigidez e imparcialidade. Ela entrou na sala e todos se levantaram. A audiência começou. Paulo apresentou o caso de Roberto primeiro. Ele falou sobre a tragédia que Roberto tinha sofrido, sobre como Sofia tinha trazido luz de volta à sua vida, sobre as doações, as reformas, o cuidado genuíno. Apresentou laudos mostrando que Roberto estava em perfeita saúde mental, que tinha estrutura financeira e emocional para criar uma criança. Apresentou o projeto de adaptação da mansão para receber Sofia, com quarto decorado, área de lazer, tudo pensado para ela. As testemunhas foram chamadas. Amanda falou sobre a transformação que Roberto tinha trazido ao orfanato, sobre seu caráter. A professora Helena falou sobre como Sofia tinha florescido nos últimos meses, sobre como ela falava de Roberto com amor e admiração. E então foi a vez de Isabela.
A adolescente subiu ao estrado com as mãos tremendo. A juíza a olhou com gentileza. Isabela, você é a irmã da Sofia. Gostaria que nos contasse o que pensa sobre essa adoção. Isabela respirou fundo e começou a falar. Eu amo minha irmã mais do que qualquer coisa no mundo. Quando nossos pais faleceram, a Sofia era tudo o que me restava. E quando fui adotada ela não. Foi como se meu coração tivesse sido arrancado. Passei 3 anos com medo de nunca mais vê-la, de que ela me esquecesse. A voz dela quebrou, mas ela continuou. Quando vi a matéria no jornal e vi minha irmã sorrindo, percebi que ela estava bem. E quando conheci o Sr. Roberto, vi que ele a amava de verdade. Não como alguém que quer usar ela, ou se exibir, ou ganhar algo em troca. Ele a ama como eu amo, como um pai ama uma filha. A juíza se inclinou para a frente. E sobre sua família adotiva, Isabela. Eles propuseram adotar Sofia também. Você não gostaria de viver com sua irmã na casa deles? Isabela olhou para os Cardoso e então de volta para a juíza. Não, senhora, porque eles não querem a Sofia. Eles só querem me controlar. Eles nunca se importaram com ela antes. Só agora, quando viram que podiam usar ela contra o Sr. Roberto. Houve um murmúrio na sala. O advogado dos Cardoso se levantou protestando. Isso é uma acusação infundada. Meus clientes têm as melhores intenções. Paulo se levantou também. Não são infundadas, meritíssima. Temos provas de que a família Cardoso está sendo financiada e orientada pelos primos do Sr. Roberto Mendonça, que já tentaram uma vez declará-lo incapaz e falharam. Esta é uma nova tentativa de prejudicá-lo, usando as crianças como instrumentos. A juíza bateu o martelo. Ordem. Que provas são essas? Paulo apresentou os e-mails que Mário tinha conseguido, mensagens entre Gustavo Mendonça e o advogado dos Cardoso, discutindo estratégias para impedir a adoção, falando sobre compensações financeiras, coordenando testemunhos. Era uma conspiração clara e documentada. A sala ficou em silêncio enquanto a juíza lia os documentos. Quando ela terminou, seu rosto estava severo. Vejo aqui tentativa clara de manipulação do processo judicial. Isso é extremamente grave. O advogado dos Cardoso tentou se defender, mas não havia defesa possível. As provas eram irrefutáveis. A juíza olhou para os Cardoso. O pedido de adoção de vocês está negado, e vou determinar investigação sobre essa conspiração. Os Cardoso ficaram pálidos, e então a juíza olhou para Roberto. Senhor Mendonça, o senhor deseja dizer algo antes de eu tomar minha decisão. Roberto assentiu e pediu permissão para falar. A juíza concordou. Roberto se posicionou diante dela, a emoção clara em sua voz. Meritíssima, eu perdi meu filho há 2 anos. Foi a pior dor que já senti na vida. E por muito tempo achei que nunca mais conseguiria sentir alegria, propósito, amor. Até conhecer Sofia. Aquela menina pequena, que tinha perdido tanto quanto eu, se aproximou de mim em um cemitério e me ofereceu algo que eu nem sabia que precisava. Esperança. Roberto fez uma pausa, limpando as lágrimas. Eu não quero substituir os pais dela. Não quero que ela esqueça de onde veio. Eu só quero dar a ela uma chance de ter uma vida feliz, segura, cheia de amor. E quero que Isabela faça parte disso. Porque Sofia merece ter sua irmã e Isabela merece ter sua irmã de volta. Nós podemos ser uma família não convencional, talvez, mas uma família de verdade, baseada em amor, em escolha, em compromisso. A juíza ficou em silêncio por um longo momento. E então ela disse: Vou pedir um intervalo de 30 minutos para deliberar. Aqueles 30 minutos foram os mais longos da vida de Roberto. Ele, Paulo, Isabela e as testemunhas esperaram no corredor, nervosos e ansiosos. Sofia tinha sido trazida para o fórum, mas estava em uma sala separada com uma assistente social, protegida da tensão da audiência. Quando a juíza voltou, todos retornaram aos seus lugares. A sala ficou em silêncio absoluto. A doutora Beatriz Nogueira começou a falar. Este é um caso complexo, que envolve questões de amor, perda, família e justiça. Analisei cuidadosamente todos os aspectos. O Sr. Roberto Mendonça
é um homem que sofreu uma tragédia profunda, mas que demonstrou resiliência e capacidade de amar novamente. Isabela Silva é uma adolescente corajosa que lutou por sua irmã, mesmo quando isso era difícil. E Sofia é uma criança que merece ter uma família que a ame incondicionalmente. A juíza fez uma pausa. Considerando todos os fatores, as provas apresentadas, os testemunhos e o melhor interesse da criança, decido pela concessão da guarda de Sofia Maria da Silva ao senhor Roberto Mendonça. Roberto sentiu as lágrimas caírem. Paulo apertou seu ombro. Mas a juíza continuou. Porém, com uma condição. A guarda será concedida com a obrigação de manter e incentivar o contato contínuo e significativo entre Sofia e sua irmã Isabela. O senhor Roberto deverá facilitar visitas regulares, incluindo pernoites e participação em decisões importantes sobre a vida de Sofia. Isabela terá direito de estar presente em momentos importantes da vida da irmã e manter um vínculo fraterno forte. A juíza olhou para Isabela. E quanto a você, Isabela, ao completar 18 anos, terá direito de peticionar por arranjos de guarda compartilhada, caso deseje. Até lá, esta corte espera que o senhor Roberto a trate como parte da família. Isabela começou a chorar, mas eram lágrimas de alegria. A juíza bateu o martelo. Caso encerrado. A sala explodiu em aplausos. Roberto não conseguia parar de chorar. Paulo o abraçou. Amanda o abraçou, até pessoas que ele não conhecia vieram cumprimentá-lo, mas a pessoa que ele mais queria ver era Sofia. Ele foi até a sala onde ela estava, e quando abriu, a porta viu seu rostinho ansioso. E então, tio Roberto? O que aconteceu? Roberto se ajoelhou na altura dela, pegou suas mãos. Sofia, você quer vir morar comigo? Ser minha filha? Sofia arregalou os olhos. De verdade. Para sempre. Para sempre. Sofia pulou nos braços dele, abraçando-o com toda a força que tinha. Sim, sim, sim. Isabela entrou na sala naquele momento e as três se abraçaram. Uma família nascida não de sangue, mas de escolha e amor. Os meses seguintes foram de adaptação e alegria. Sofia se mudou para a mansão em Alphaville, que Roberto tinha reformado completamente. Seu quarto era um sonho, com paredes pintadas de rosa suave, prateleiras cheias de livros, uma escrivaninha para desenhar e uma janela grande que dava para o jardim. Roberto contratou uma pedagoga para ajudar nos estudos, uma psicóloga para ajudar na adaptação, e garantiu que Sofia tivesse tudo o que precisasse. Mas mais do que coisas materiais, ele deu a ela tempo, atenção, amor. Jantavam juntos todas as noites, conversando sobre o dia. Aos fins de semana, faziam passeios, iam ao cinema, ao parque. E Isabela estava sempre presente. Ela passava todos os fins de semana na mansão, dormindo no quarto ao lado do de Sofia. Aos poucos, os Cardoso aceitaram a situação, especialmente depois que Roberto, em um gesto de generosidade, ofereceu pagar a faculdade de Isabela quando ela completasse 18 anos. Roberto também cumpriu outra promessa. Ele criou a Fundação Lucas Mendonça, em homenagem ao filho falecido, com o objetivo de ajudar crianças órfãs e reformar orfanatos. A primeira instituição beneficiada foi aquela de Moema, que após o afastamento de Márcia, foi completamente reestruturada. Roberto assumiu pessoalmente a gestão, contratou uma nova direção idônea, reformou o prédio inteiro, criou programas educacionais e de apoio psicológico. O orfanato se tornou modelo nacional de como cuidar adequadamente de crianças em situação de vulnerabilidade. Márcia e Dona Vera foram condenadas por desvio de verbas e corrupção, recebendo penas de prisão e sendo obrigadas a devolver o dinheiro desviado. Gustavo e Renata também enfrentaram consequências, sendo investigados por tentativa de fraude processual. Otávio Figueiredo, o advogado que tinha conspirado com eles, foi expulso da Ordem dos Advogados. A vida voltou a ter sentido para Roberto. Não que a dor pela perda de Lucas tivesse desaparecido. Ela nunca desapareceria. Mas agora havia espaço para outras emoções, para alegria, esperança, amor. Sofia tinha preenchido um vazio
que ele pensava ser impossível de preencher. Um ano após a adoção, em uma sexta-feira chuvosa de maio, Roberto fez algo que não fazia há meses. Foi visitar o túmulo de Lucas. Mas dessa vez, não foi sozinho. Sofia estava com ele, segurando sua mão. Isabela também estava ali, do outro lado. Elas caminharam em silêncio até o jazigo. Sofia carregava um buquê de crisântemos brancos, as flores favoritas de Lucas. Quando chegaram, ela colocou as flores no vaso com cuidado e ficou ali, observando a lápide. Esse é seu irmão, Roberto disse suavemente. O Lucas. Ele era muito especial. Sofia tocou a lápide com a mão pequena. Ele também era seu filho. Era. E ele adoraria conhecer você. Sofia ficou em silêncio por um momento e então olhou para Roberto. Posso chamá-lo de papai agora. Roberto sentiu o coração parar. Durante todo aquele ano, Sofia tinha continuado a chamá-lo de tio Roberto. Ele nunca tinha forçado, nunca tinha pedido. Mas agora, ali, diante do túmulo de Lucas, ela estava fazendo aquela pergunta. Claro que pode, querida. Eu adoraria. Sofia sorriu, aquele sorriso luminoso que tinha o poder de iluminar até os dias mais sombrios. Então tá bom, papai. Roberto abraçou chorando. Isabela também se aproximou, e eles ficaram ali, os três unidos. Uma família incomum, nascida da dor, mas forjada no amor. Quando saíram do cemitério, Sofia olhou para trás uma última vez. Tchau, Lucas. Obrigada por emprestar seu papai para mim. Roberto sorriu através das lágrimas. Ele não emprestou Sofia. Ele mandou você para mim, para nos salvar um ao outro. E enquanto a van se afastava do cemitério, Roberto olhou pela janela e viu o sol começando a aparecer entre as nuvens. Depois de tanto tempo vivendo na escuridão, finalmente havia luz. Uma luz que tinha o sorriso de uma menina de 8 anos e o amor incondicional de 2 irmãs que tinham se tornado suas filhas. A dor do passado não tinha desaparecido, mas tinha sido transformada. Transformada em algo bonito, em algo que importava, em algo que salvava vidas. Lucas teria ficado orgulhoso. E Roberto, pela primeira vez desde o acidente, sentia que estava honrando a memória do filho da melhor forma possível. Vivendo, amando, sendo pai novamente. O ciclo tinha se fechado. A morte tinha dado lugar à vida. A solidão tinha dado lugar à família. E um homem que pensava ter perdido tudo tinha descoberto que ainda podia ganhar o mundo inteiro, na forma de 2 meninas que tinham escolhido amá-lo tanto quanto ele as amava. A mansão em Alphaville, antes um mausoléu silencioso, agora ecoava com risadas, música, conversas animadas. As paredes tinham desenhos de Sofia colados. A geladeira estava cheia de ímãs com fotos da família. O jardim tinha um balanço que Roberto tinha mandado instalar. Era vida, era alegria, era amor. E todas as sextas-feiras, sem falta, Roberto, Sofia e Isabela iam ao cemitério. Levavam flores, conversavam com Lucas, contavam as novidades da semana. Mas agora não era mais um lugar de pura tristeza. Era um lugar de conexão, de gratidão, de memória honrada. Sofia cresceria naquela casa cheia de amor, com um pai que faria qualquer coisa por ela e uma irmã que nunca mais permitiria que fossem separadas. Isabela conseguiria sua independência aos 18 anos e escolheria continuar fazendo parte daquela família não convencional, mas profundamente verdadeira. E Roberto, o empresário que tinha tudo e perdido tudo, tinha descoberto que a maior riqueza não estava nos bancos, nas empresas, nas mansões. Estava ali, na risada de uma criança antes órfã, no abraço de uma adolescente que tinha reencontrado sua irmã, no propósito de fazer a diferença na vida de outras crianças, através da fundação. A vida tinha dado uma segunda chance, e Roberto tinha aproveitado cada segundo dela. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Roberto, Sofia e Isabela tenha tocado profundamente o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de dor transformada em amor, de solidão transformada em família, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais marcou você. Foi o encontro no cemitério, a luta pela adoção,
o reencontro das irmãs. Ou o final, emocionante. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo e resiliente da alma humana, mostrando que mesmo nas maiores tragédias, o amor e a esperança podem florescer. Te esperamos no próximo episódio com mais uma narrativa que vai mexer com suas emoções e te fazer acreditar no poder transformador do amor verdadeiro.